Gênese no lar, mais um evangelho no coração. Jesus nos abençoando, visitando a nossa casa, o nosso coração, envolvendo os que amamos, a humanidade. Movimento bendito que a prece favorece, trazendo os elementos revitalizadores, motivadores para o nosso movimento bendito em torno do progresso, da busca pela perfeição, aprimoramento das emoções, dos sentimentos, da razão, da inteligência e das relações afetivas. O tema do nosso encontro Gênese no lar, o mínimo e o máximo. Hoje, com muita alegria, nós vamos continuar já caminhando para o final desses estudos em torno dos milagres do Evangelho, no tópico Aparições de Jesus após a sua morte. Hoje, nós vamos trabalhar um trecho pequeno, mas um comentário muito importante que faz alusão a esse pequeno trecho e a outras aparições que nós já pudemos trabalhar em conjunto em encontros anteriores. A passagem está no Evangelho de Lucas 24, 50 a 53. O texto diz assim: Depois disso, ele os conduziu para fora da vila, em direção a Betânia, e tendo levantado as mãos, os abençoou. E após abençoá-los, separou-se deles e foi levado ao céu. Quanto a eles, depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém cheios de alegria e estavam constantemente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Que beleza! Jesus se despede depois de materializado para discípulos, para uma multidão, e estes retornam para o templo, sob o ponto de vista simbólico, para agradecer a tantas bênçãos que os visitaram. Mas agora ouçamos Allan Kardec tratando das aparições. As aparições de Jesus após a sua morte são narradas por todos os evangelistas com detalhes circunstanciados que não permitem que se duvide da realidade do fato. Essas aparições, aliás, são perfeitamente explicadas pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e não apresentam nada de anormal com os fenômenos do mesmo gênero, dos quais a história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem deles excetuar tangibilidade. Se observarmos as circunstâncias em que ocorreram, as diversas aparições de Jesus, reconheceremos nele, nesses momentos, todas as características de um ser fluídico. Ele aparece e desaparece inopidamente. É visto por uns e por outros não, sobre aparências que não o fazem ser reconhecido. Mesmo por seus discípulos, ele se apresenta em recintos fechados, onde um corpo carnal não pode penetrar. A sua própria linguagem não tem a vivacidade característica de um ser corpóreo. Fala em tom breve e sentencioso, peculiar aos espíritos que se manifestam dessa maneira. Numa palavra, todas as suas atitudes têm alguma coisa que não é do mundo terreno. Sua presença causa, olha que beleza, sua presença causa simultaneamente surpresa e medo. Ao vê-lo, seus discípulos não lhe falam com a mesma liberdade. Eles sentem que esse não é mais o homem
Olha que interessante. Kardec continua dizendo: Jesus, portanto, se mostrou com seu corpo perispiritual, o que explica que só tenha sido visto por aqueles a quem ele quis se fazer ver. Se estivesse com seu corpo carnal, seria visto pelo primeiro que chegasse, como quando estava vivo. Ignorando a causa do primeiro fenômeno das aparições, seus discípulos não se davam conta destas particularidades, que provavelmente não notavam. Eles viam Jesus, eles viam Jesus e o tocavam para eles, e aquele devia ser o corpo ressuscitado. Agora, vamos lembrar que Allan Kardec está fazendo uma amarração de todas as aparições descritas anteriormente. Enquanto a incredulidade rejeita todos os fatos praticados por Jesus, tendo uma aparência sobrenatural, e os considera sem exceção como lendários, o Espiritismo dá uma explicação natural à maior parte desses fatos e prova a sua possibilidade, não somente pela teoria das leis fluídicas, como pela sua identidade com os fatos semelhantes produzidos por muitas pessoas nas condições mais comuns. Por esses fatos serem, de certo modo, domínio público, eles não provam nada, em princípio, com relação à natureza excepcional de Jesus. Agora a parte moral. O maior milagre que Jesus realizou, aquele que atesta verdadeiramente sua superioridade, foi a revolução que os seus ensinamentos operaram no mundo, apesar da exiguidade dos seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na condição mais humilde, no meio de pequeno povo, quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, não pregou mais do que 3 anos. Durante esse curto espaço de tempo, é desconhecido e perseguido pelos seus concidadãos, caluniado e tratado de impostor. Vê-se obrigado a fugir para não ser lapidado. É traído por um dos seus apóstolos, renegado por outro, abandonado por todos na hora em que cai nas mãos dos seus inimigos. Só fazia o bem, e isso não o colocava a salvo da malevolência, que voltava contra ele e os seus próprios serviços que prestava. Condenado ao suplício, reservado aos criminosos, morre ignorado pelo mundo, uma vez que a história daquela época se cala a seu respeito. É verdade. Isso é muito importante. Nada escreveu. Entretanto, ajudado por alguns homens obscuros como ele, sua palavra foi suficiente para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo onipotente e se tornou o farol da civilização. Tinha, pois, contra ele tudo o que pôde fazer os homens fracassarem. Razão pela qual dizemos que o triunfo da sua doutrina foi maior dos seus milagres. Ao mesmo tempo em que ela prova a sua missão divina. Se ao invés de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, Jesus tivesse para oferecer à posteridade alguns fatos maravilhosos, talvez apenas o conhecêssemos de nome nos dias de hoje. Ficamos por aqui. Então, observemos.
a materialização de Jesus pós a morte. Foram várias passagens. A representar um coroamento de tudo que ele tinha feito. Como Kardec nos faz recordar, em 3 anos ele fez prodígios, milagres. Os seus feitos eram tidos e havidos como sobrenaturais. O interessante, se dialogarmos com a história das filosofias, religiões, etc., nunca a humanidade registrou um filósofo que oferecesse tantas coisas extraordinárias para a humanidade. Porque, naturalmente, nós vamos entender o que significa especificidade. Missões bem definidas. Então nós não temos registros de Sócrates curando, Platão dando visão aos cegos. Nós não temos registros de um outro vulto que tenha transcendido a tônica principal do seu trabalho. Tentando aqui fazer um ajuste apenas metodológico, adequando o diálogo para Jesus como aquele que possuía todos os dons. Então ele era mestre, mas ao mesmo tempo ele era médico, ele era advogado. E o que ele fazia não era comum. Vamos pensar na passagem da multiplicação dos pães, que Allan Kardec esclareceu com uma teoria de que a multiplicação se deu sob o ponto de vista figurado, porque aqueles sedentos que se aproximavam para ouvi-lo se alimentavam pelo que ele oferecia, uma palavra magnética autorizada que penetrava. Mas ele não podia ter multiplicado pães mesmo, sob o ponto de vista da materialização, do ectoplasma? É possível, porque ele conhece as leis da natureza. Tudo que ele fez era um diálogo aplicativo do que os homens não conhecem, de uma ciência que na Terra se desenvolve para chegar na culminância que ele, de uma forma muito simples, apresentou num outro tempo. Um tempo primitivo, se eu posso assim dizer. Porque a carência era muita. Agora, ressuscitar, trazer de volta Lázaro causou um frisson. Porque ele estava morto, cheirava mal. Imaginem dar visão a cegos. E tantas coisas más. Por exemplo, estar no meio de uma multidão e simplesmente desaparecer, que deixou muitos atônicos. Pode ser um fenômeno de hipnose coletiva para que ninguém o percebesse. Ele poderia desmaterializar o corpo. Então, nós podemos trabalhar em várias linhas. Mas Kardec vem falar para a gente, quando ele está encerrando praticamente esses milagres do Evangelho, que ele naturalmente escolheu apenas algumas poucas passagens, para esclarecer à luz do Espiritismo no que remonta ao estudo, conhecimento e aplicação das leis divinas, que são leis naturais. Como o magnetismo, que a ciência peleja por explicar, explica-se efeito, mas se desconhece a causa. De onde surge essa força chamada gravitativa? E tantas outras que estão sendo estudadas.
ao nível nuclear, atômico, enfim. Mas o fenômeno principal, sobre o ponto de vista deste movimento de aplicar a lei divina, por certo, é a materialização após a morte. Vocês estão de acordo? Porque é coroamento. Para dizer assim, pessoal, não tem morte, tá bom? Pessoal, agora eu voltei para provar para vocês o que eu tinha dito. Morte é só do corpo. E conhecendo as leis naturais, eu posso materializar meu corpo espiritual para vocês tocarem, para vocês poderem ter certeza que a vida continua. Foi suficiente, pessoal? Para os discípulos que foram se conscientizando, sim. Para muitos que estavam, a fé se tornara exuberante. Se não fosse assim, os cristãos não seriam martirizados no circo, cantando hinos, hosanas, confiando que a vida iria prosseguir. Aliás, era um pilar de sustentação para um povo sofrido. Pensem aí. Vamos refletir como que era a vida naquele período. Não tinha muita opção. Então os cristãos foram se despertando em função desses fatos, que prodigalizaram uma reflexão e que sugeriu naquele período uma ideia de sobrenatural, de maravilhoso. Tanto que Jesus foi transformado no próprio Deus. Então imaginemos a influência do panteão, dos deuses da mitologia grega. Jesus era como um indivíduo que trazia para si todos os poderes de todos os deuses. Pois bem, então é o fenômeno da transferência, o mito que é alimentado em função da ignorância, mas também das preferências, mas também do que sugere os potenciais da alma. Então, esses superpoderes, intuitivamente nós confirmamos, algo nos diz na intimidade. Nós dialogamos nesse movimento porque um dia nós vamos dominar por conhecimento, por inteligência, o que até então para nós é o desconhecido. Então, no Antigo Testamento, Moisés expressa essa ideia de uma forma simbólica, que o homem domine sobre a natureza, os peixes do mar, as aves dos céus. É o potencial que está dentro. Porque dentro de uma escala evolutiva, o domínio é sob o ponto de vista da administração, contribuindo para que o progresso se estabeleça em todos os níveis. Então, o maior fenômeno mesmo, o maior milagre, conforme Kardec traz, que Jesus realizou e que o Espiritismo explora, esquadrinha, explica, faz uma cartografia, é aquele que atesta verdadeiramente sua superioridade. Foi a revolução que os seus ensinamentos operaram no mundo, apesar da exiguidade dos seus meios de ação. Ponto. Esse é o maior milagre. Revolução moral. O que os ensinamentos proporcionaram. Mas, Carlos Alberto, mas o mundo continua... Não, peraí. Vamos entender. O que ele fez revolucionou. E se tornou um fulcro de radiação indutor para que os homens que sintonizarem com esta proposta revolucionem suas vidas. Não significa que o que ele fez já mudou o cenário do mundo. Mudou para a sua época
e dialoga em todos os séculos, apontando que é possível mudar o cenário. E à medida em que sintonizamos, incorporamos, agimos, modificando, a nossa vida começa a apresentar uma série de fenômenos até então não observados. Você vai começar a mais dar atenção ao ambiente espiritual que nós somos fomentadores e que atua diretamente na sua vida prática. Médiuns não se tornam médiuns porque estão no espiritismo. Muitos chegam no espiritismo, inclusive, para encontrar explicações. Aí falei assim, mas isso passou a acontecer. Eu costumo dizer, será? Já não acontecia e você só não tinha olhos de ver? Só para dar um exemplo pequeno. Pode sim, a partir do exercício da mediunidade, se candidatando para entender a vida com olhos de mais profundidade, pode desaguar, pode desabrochar, pode apresentar outros fenômenos que até então não aconteciam. Também é possível. Mas só vai acontecer porque subentende-se que o indivíduo começa a ter realmente mais conhecimento para lidar, porque os espíritos não vão colocar um fardo que a gente não consiga carregar. Então o companheiro começa a participar da reunião, aí ele recebe uma transfusão da chamada bioenergia, que popularmente é chamado passe magnético. Aí ele recebe o benefício. Ele sente um bem-estar, ele atinge um resultado importante de uma cura, enfim. Aí ele se candidata a retribuir. Eu quero aprender e quero também participar. Eu quero oferecer. Uma vez que eu fui beneficiado, aí ele começa a trabalhar nesse sentido. Ele vai estudar, ele vai pôr em prática e pode desabrochar um dom, uma habilidade, uma aptidão, e ele possa então se transformar, sim, num fluxo de irradiação do bem. A mediunidade curadora pode apresentar com mais, vamos dizer assim, com mais retumbância, com mais qualidade do que os médiuns que fazem de boa vontade, que contribuem também. Mas, ou seja, desabrocha uma possibilidade para que ele contribua com a lei da natureza. Ele vai estudar e vai pôr em prática. Não tem nada de maravilhoso e sobrenatural. E quando evangelizado, distribuindo o que ele estudou, se alguém disser, você é poderoso, ele vai afirmar, opa, para lá. O médico que avoca para si a condição de Deus, ele está num caminho complicado para decepções, para desilusões. Eu estou fazendo uma associação com o médico, mas pode acontecer com o professor também. Porque você está estudando, você começa a conhecer a eletricidade. A eletricidade, você pode usar um circuito que favoreça a distribuição e uma energia que vai gerar luz. Então, estudar o fenômeno significa que você é detentor do fenômeno? Da força da eletricidade? Não. Você só vai canalizar e vai ligar um equipamento ou acender uma lanterna. Então, quando alguém recebeu o benefício da eletricidade porque você fez com que a lei divina se tornasse um recurso e levar para você a condição de Deus, se você acreditar nisso, você está, na verdade, alimentando, sim, alguma coisa que vai te trazer desconforto amanhã. Então, Jesus quis dizer isso. Pessoal, olha que beleza, vocês estão reunindo pelas manhãs, estão estudando a minha história. Mas sabe o que aconteceu comigo? Eu
aprendi na escola divina. E quando eu materializava, desmaterializava, quando eu estendia a mão, curava, olha, eu estava cumprindo a obra do meu pai. A missão. Não tem nada de especial. Lógico que eu estou fazendo uma adequação relativizando, é só para mostrar para vocês que ele não queria que fosse reverenciado como Deus. Ele diz assim: aqueles que me seguem não andarão em trevas. Porque eu conheço da eletricidade, pessoal, e eu vou dar um curso, física. Entenderam? Olha, eu vim para que tenhais vida e abundância. Por que tu está com medo? Qual o significado da sua angústia? Qual a explicação para a sua ansiedade? Vem cá, vamos fazer um curso comigo? Eu vou preparar vocês. Farei de vocês o quê? Semeadores, pescadores de homens e de almas. Porque quanto mais a gente entender essa lei e colocar em prática, nós vamos fazer uma seleção. Você vai ter mais condições de separar o joio do trigo. E, naturalmente, na hora de aplicar no dia a dia, você vai fazer escolhas que vão te trazer benefícios. Olha que beleza, meus amigos. Isso é muito legal para a gente pensar. Então, eu gostaria de refletir com vocês sobre o ponto de vista moral, que é a revolução que Jesus nos oferece, para que a gente entenda a importância de utilizar o conhecimento com inteligência, com sabedoria, para fazer uma multiplicação de oportunidades e termos atitudes que realmente favoreçam o nosso despertamento espiritual. Então eu agora gostaria de trazer para vocês uma reflexão do nosso benfeitor Emmanuel. Quando no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos oferece uma lição que é de número 161, aproveitemos, que na verdade dá todo o colorido especial para o nosso encontro desta manhã bendita, que se refere exatamente a esse trecho lido que está lá em Lucas. E destas coisas sois vós testemunhas. Aproveitemos. O nosso professor Emmanuel diz assim: Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Olha que beleza. Vamos festejar o pouco? Porque com o pouco a gente faz muito. Olha que legal. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Ou você contesta essa frase de Emmanuel? Não tem como contestar, ele está falando da história. Kardec acabou de nos recordar. 3 anos, apostolado, acendeu luzes para milênios. Ele revolucionou. Revolucionou sob o ponto de vista da física. O que é a revolução? É voltar para um sistema, uma órbita que harmoniza, uma órbita anterior, uma órbita que nos coloca diante do núcleo. Significa que a gente se afastou por opção. Então Jesus vai dizer assim: pessoal, volta para aquele campo anterior, que é onde os movimentos eram naturais, harmonizados. Nós complicamos quando, em sociedade, alimentamos as imperfeições. No início não era assim. Então isso é figurado. Continuando. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Ele precisava de uma legião romana? Não, escolheu 12. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Olha que legal.
converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. Olha que beleza! Aí a gente observa o sistema judiciário de hoje, pautado no amai-vos uns aos outros, ou não. Vou citar o judiciário porque subentende-se que o judiciário representaria uma escola de educação das almas e não um cenário de disputa político, injusto, escravocrata, ditatorial. Não. É pautado no amai-vos uns aos outros. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Olha que beleza. O que fazes? O que estamos fazendo? Alimentando? Da ação de um Zaqueu bem-intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Zaqueu era um homem rico. E ele dá a dica, Zaqueu. Alguns teorizam que o Zaqueu reencarnou depois e ficou conhecido como Bezerra de Menezes. Se sim ou se não, isso não nos importa. Alguns chegam a dizer que ele foi até o Matias. Também não nos importa. Importa que Bezerra de Menezes representa um administrador da fortuna material em benefício dos sofredores. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, instituiu a medicina espiritual para todos os centros da terra. A definir que educação e saúde é a base de uma sociedade do futuro. E a segurança é sob o ponto de vista da verdade que traz os ensinamentos. Embora no mundo ainda primitivo, a segurança, sob o ponto de vista das disciplinas e da proteção, ainda são importantes. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. Grão de mostarda, vocês já estudaram o Evangelho na casa de Kardec. É a menor das sementes. Olha que beleza. E é o símbolo do reino de Deus. Uma sementinha é suficiente. De uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição da divindade na história. De tudo isso, somos testemunhas. Os discípulos foram presencialmente e nós temos a história que nos apresenta robusta, irradiando luzes que tocam a alma sensível, pois todos somos potenciais amor, mas ainda carentes deste. De tudo isso, somos testemunha em nossa condição de beneficiários. Beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. O que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? É a pergunta que devemos fazer para a nossa consciência. Estamos aproveitando o mínimo para produzir o máximo? Estamos iniciando uma trajetória importante. Hoje temos tarefas para
realizar. Em todas elas, vamos nos colocar na condição de beneficiários. É verdade. A vida já nos beneficia. Você despertou respirando o oxigênio. Você se levantou da cama. Você já está se preparando para muitas propostas. Fomos beneficiados com o corpo, não é verdade? Seus pais. Somos beneficiados com o alimento. Olha a cadeia produtiva. Com as roupas, fui eu que comprei, mas alguém fez, teceu, não é verdade? Você tem um veículo, ele foi construído, ele foi desenvolvido, desde aqueles que desenvolveram a tecnologia até as mãos que contribuíram com os operários da vida. Somos beneficiados o tempo todo. O que nós estamos fazendo para retribuir a natureza? Não pense em coisas materiais, porque são mais fáceis, tá bom? É muito simples você ir ali no guarda-roupa e olhar para aqueles 50 pares de sandália e selecionar aquela que está mais furadinha. Não, essa aqui eu posso doar. É fácil fazer isso. Alguém que bateu na sua porta, moço, eu estou com fome. É muito simples pegar um pedaço de pão e um café e dar. É um ato generoso que precisamos contabilizar muitos. Mas é um ato. Dos mais simples. Sabe qual que é o ato mais difícil? É você desenvolver as virtudes. Como ser humano. O ser humano será feliz quando for um ser humano completo. Esta é a humanidade real. Humildade, benevolência, indulgência, sensibilidade com a dor do semelhante, empatia. Estamos aqui unidos orando por tantos que sofrem no mundo, encarnados e desencarnados. O espírita não tem medo da morte. O espírita trabalha pela vida. O espírita encara a desencarnação como um fenômeno natural, ou não? Porque o espírita sabe que ele não é único no universo, ele não é indispensável. A única coisa que é necessária é amor. A única coisa que é indispensável é a divindade. E nós somos apenas seres que transitamos na vida das pessoas e que temos uma responsabilidade com a nossa. Então devemos estar sempre prontos para as mudanças. Amanhã podemos estar no mundo espiritual e não estarmos aqui no Evangelho pela manhã. Não é verdade? Ou alguém aqui tem garantido que vai estar respirando o oxigênio na terça-feira próxima? Não. Está arriscado a gente não poder afirmar que a gente vai estar encarnado na parte da tarde. Qual será a minha postura se isso me acontecer? Bom, ninguém está aqui para ficar especulando que hora que vamos nos encontrar com a bendita desencarnação. Não. Nós estamos aqui para falar sobre o que nós temos que fazer agora. Espíritos nos ouvem. Estão conosco. Eles já estão se preparando para cuidar de outros irmãos encarnados que não estão em condições legais, estão passando por muitas provas, mas temos aqui espíritos que estão em vias de recuperação e eles contam com a nossa boa intenção, a nossa boa vontade, a nossa proposta de mudar e fazer do mínimo o máximo. A sua mãe, os seus netos, os seus filhos, os seus pais, os seus amigos estão esperando que você faça o mínimo para produzir o máximo. Então sejamos simples, sejamos generosos, sejamos bondosos e para ofertar
que de melhor o nosso coração pode disponibilizar. Gênesis no lar, Evangelho no coração. Manhã de paz, de oração, de reflexão. Manhã terapêutica, que dialoga com a esperança, com a fé, para que a gente possa ter uma vida que nos traga mais paz. É a paz que desejamos para todos. Ave Cristo sempre.